Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os micro-organismos patogênicos, né? Aqueles principais, deixa eu pegar meu cursor aqui, aqueles micro-organismos que contaminam o alimento, que estão presentes no alimento por algum processo inadequado, que nós vamos comentar aí, né? Aí durante os slides. Então, eles estão presentes nos alimentos e eles vão provocar as chamadas DTAs. Aqui nós vamos apresentar os principais deles, né? Aqueles principais envolvidos com as DTAs, aqueles que nós sinalizamos na aula passada, que são os principais responsáveis aí, agentes etiológicos, estão envolvidos principalmente com surtos de DTAs nos últimos tempos, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre algumas bactérias, micotoxinas e norovírus, tá bom? Então, essa aula está dividida aí entre as bactérias, a micotoxina e o norovírus para a gente comentar. E a primeira delas que nós vamos falar é a Escherichia coli, tá bom? Então, agora a gente vai dar sequência aí à aula. Então, como eu falei, a nossa primeira bactéria que nós vamos comentar é a Escherichia coli. Ela naturalmente está presente no intestino dos homens, né, e de animais, que a gente chama de sangue quente. Então, naturalmente, ela está presente no nosso intestino. E por algum motivo ela pode causar aí a sua patogenicidade, e ainda mais quando ela contamina o alimento, né? Então ela pode contaminar o alimento por condições, por práticas inadequadas, que é o que a gente vai avaliar aqui, aí acaba contaminando a água de rios, de lagos, principalmente quando não se tem um tratamento de esgoto, nascentes, e os poços artesianos quando estão próximos de fossas. Isso normalmente acontece em regiões mais rurais. Como característica, o que eu tenho para dizer, né? A Escherichia coli é um indicador de contaminação fecal. E o que significa ser um indicador? Então, quando eu quero avaliar algum alimento, se ele teve a presença, se ele foi adequado do ponto de vista higiênico-sanitário, se ele está adequado do ponto de vista higiênico-sanitário, se ele não teve em nenhum momento essa contaminação fecal, ou seja, o contato com fezes, por algum motivo, então, pelas condições inadequadas de tratamento, por condições inadequadas das próprias boas práticas, né, sem cuidados higiênicos sanitários dos locais onde se fabrica, esse alimento acaba sendo contaminado pela Escherichia coli. E quando ele acaba sendo contaminado, aí acaba apresentando a Escherichia coli no alimento, e por isso que é chamado de indicador de contaminação fecal, ou seja, a presença dos chamados coliformes fecais, né? Ou seja, que nos dá uma ideia do total do total descontrole, né? Enfim, do equilíbrio, né? Desse controle, na verdade, higiênico-sanitário. Então, começa a mostrar aí esse total, esse controle higiênico-sanitário nem um pouco aí sendo adotado, as boas práticas em nenhum momento sendo adotadas, né? Aí ela é anaeróbica facultativa, não tem a característica de produzir esporos, a sua temperatura ótima é 37 graus, mas pode variar de 7 a 46. Então vejam, gente, não é uma temperatura tão alta assim, né? Então quando a gente pede para que os alimentos atinjam uma temperatura de 70 graus ou 74, como vocês aprenderam, significa que é uma temperatura que possivelmente mataria aí a Escherichia coli, né? Bom, o seu pH ótimo é 7, a atividade de água é alta, 0,95, e ela é facilmente destruída, então além de ser facilmente destruída pela temperatura, como eu já comentei aqui embaixo, mas ela também pode ser destruída por desinfetantes clorados, então o hipoclorito que a gente vai avaliar, que a gente vai entender um pouquinho a participação desses desinfetantes na higienização de hortaliças de maneira geral. Então, quando a gente acaba identificando a Escherichia coli nos alimentos, então é muito comum se avaliar a presença de Escherichia coli, por isso que ela é chamada de indicador, né? Nos queijos, no leite, significa que não foi tomado nenhum controle higiênico sanitário, tá bom? Então, essa é a participação da Escherichia coli.
A sua contaminação, ela pode acontecer, então, de forma cruzada entre os alimentos crus e aqueles alimentos cozidos, então, entre os próprios alimentos ou os utensílios que não foram desinfetados de maneira adequada, né? Pelas mãos não higienizadas, então, manipula-se o alimento cru e depois alimento cozido, ou entre os diferentes gêneros de alimentos, como eu coloquei aqui, então, a não lavagem frequente das mãos, e após utilizar o banheiro, uma vez que ela está presente naturalmente no intestino, tá bom? E quais são os alimentos que estão envolvidos com a contaminação, a contaminação pela Escherichia coli? Então, a água não tratada, então aquela água que entra em contato com as fezes humanas ou de animais de sangue quente, então fezes que entrarem em contato com fossa, então onde não se tem um sistema de esgoto adequado. Hortaliças regadas com essa água contaminada, então, e além disso, aquelas hortaliças que não foram desinfetadas adequadamente, então pode ter sido aí alvo de transmissão dessa Escherichia coli. As carnes, de maneira geral, moída, aves e pescados. O leite cru, então por isso que a gente comenta que é um indicador de contaminação fecal, porque o leite cru, ele tem a sua contaminação, ele pode ser contaminado, e daí se faz o queijo. Então, imagina a propensão, né, o quanto que dessas bactérias vão se proliferar. Sucos de frutas não pasteurizados, principalmente aqueles de pH não tão ácido, e verduras e legumes que estejam crus, como já comentado, ou aqueles que estão mal cozidos. Então, justamente porque como esse alimento, como essa bactéria, ela é sensível aí à temperatura, então não seria difícil da gente destruir a presença dessa bactéria e aí evitar que haja aí a doença transmitida por alimentos. A Escherichia coli, ela é dividida de acordo com os seus patotipos. Então, existem aí alguns tipos de Escherichia coli, então eu coloquei aqui EPEC, por exemplo, a ETEC, EIEC, enterohemorrágica, né? Então, esse EC no final significa Escherichia coli. E o EP, por exemplo, enteropatogênica, enterotoxigênica, ET, né? EI, que é enteroinvasiva, enterohemorrágica, então tem essa carinha aqui, tá? E elas são divididas, né, então, de acordo com seus patotipos, justamente em função do quadro clínico que ela apresenta. Então, cada Escherichia coli, né, cada tipo, cada patotipo, confere uma sintomatologia diferente e, portanto, um quadro clínico e uma sintomatologia diferente. Então, é por isso que acaba sendo dividida, tá bom? Então, a EPEC está mais relacionada a recém-nascidos e lactentes, eu já vou comentar aí com vocês, tá? A ETEC é chamada diarreia infantil ou também a diarreia dos viajantes, já vou contar um pouquinho o porquê. A enteroinvasiva, que acomete jovens e adultos, e a enteromorrágica, que pode acometer né, crianças e idosos, e aí gera aí uma gravidade, a bactéria, né, é o patotipo mais grave que a gente tem, tá bom? Então, começando pela enteropatogênica, que é aquela primeira que acontece principalmente entre recém-nascidos e lactentes, ela é característica por uma diarreia bastante aquosa, né? E qual que é o grande problema quando acomete essas crianças, né? Recém-nascidos e lactentes? Que gera uma diarreia tão aquosa, né? Por que há uma diarreia aquosa? Então, toda vez que tiver essa diarreia aquosa, é porque há um desequilíbrio hidroeletrolítico lá no intestino, né, entre os enterócitos e o próprio lúmen. Então, isso gera uma capacidade aí maior de ter água no lúmen intestinal e por isso gera a diarreia aquosa. E as crianças, né, então tanto recém-nascidos quanto esses lactentes que apresentam essa diarreia aquosa, elas vão se desidratando e aí pode chegar até a morte nesses casos, tá? Mas de maneira geral, ela é uma bactéria que a gente fala que ela expolia as vilosidades intestinais. Então, como ela expolia, por isso que gera esse desequilíbrio, né? E por isso que gera essa diarreia aquosa.
Aí o período de incubação, ou seja, aquele período em que ela fica lá incubada até mostrar, até identificar os seus sintomas. Então, 17 a 72 horas, né? É uma média aí de 36 horas e é característico, então, além da diarreia aquosa, com a presença de muco, de náuseas, dor abdominal, vômito, cefaleia, febre e arrepios. E a recuperação se dá entre 6 a 23 dias. Se essa criança, se esse recém-nascido tiver 23 dias de diarreia, dessas aquosas, aí vai ser bem problemático, né? Então, por isso que precisa olhar muito bem. É característico daquelas de locais em que o saneamento básico não está totalmente adequado, né? Locais principalmente no Brasil ou então em outros locais do mundo, né? Então, regiões mais subdesenvolvidas em que o saneamento básico não é totalmente adequado e as mães, quando elas têm, né, o seu recém-nascido, ao invés de elas optarem pelo aleitamento materno ou por alguma questão que não consegue amamentar a criança, acaba usando as fórmulas infantis e aí não observa a qualidade dessa água, então usa aquela água contaminada de rios, de poços, por conta aí da falta de saneamento básico. Então ela é bem característica nesse sentido, tá bom? A enterotoxigênica, essa enterotoxigênica, ela tem um período de incubação de 8 a 48 horas, e aí tem a diarreia aquosa, febrícula, né? Então, estados febris, cólica, abdominal, mal-estar, né? Colocar aqui mal-estar e náuseas. Então, ela tem uma característica de produzir essa toxina, e essa toxina, ela também vai espoliar as vilosidades intestinais e por isso que gera a diarreia aquosa, que gera esse equilíbrio hidroeletrolítico, tá bom? Agora, a Escherichia enteroinvasora, ela já fixa dentro dessas vilosidades e elas acabam promovendo processos de inflamação e de infecção nas próprias vilosidades. E por isso ela pode gerar diarreia, mas mais do que isso, a chamada desinteria, ou seja, as fezes com a presença de sangue e também com a presença de muco, porque ela é a própria bactéria que vai espoliar as vilosidades e vai machucar as vilosidades, e por isso da presença de sangue e a presença de muco no sentido de proteger a bactéria agressora. A sua incubação é de 8 a 24 horas, então ela realmente aparece relativamente mais rápido. E quais os sintomas? Então, cólica abdominal, além da disenteria, como eu falei para vocês, né? A cólica abdominal, arrepio, febre, cefaleia e mialgia, certo? Já a enterohemorrágica, né, ela tem como período de incubação de 3 a 9 dias, sendo a média 4 dias, e ela está relacionada com a produção de toxinas que são muito potentes, então a verotoxina ou a Shiga-like, né? Então a gente fala, né, da toxina Shiga. Então essa toxina, tanto a verotoxina quanto a Shiga, elas são muito potentes a ponto de realmente provocar efeitos mais deletérios à saúde, né, da pessoa que acaba sendo acometida. Então, pelo fato dessa toxina produzida pela Escherichia coli ser tão potente, então pode gerar a diarreia. Opa, pegar meu cursor aqui. A diarreia sanguinolenta. Essa diarreia sanguinolenta é porque provoca desequilíbrio hidroeletrolítico e porque é uma toxina que vai espoliando as vilosidades intestinais, por isso que é hemorrágica, porque vai gerando aí a perda de sangue. Pode gerar aí dor abdominal intensa, vômitos e não está associado à febre. E essa toxina, ela pode cair na corrente sanguínea e produzir o que a gente chama de síndrome urêmica hemolítica, ou vocês também podem ouvir falar sobre a síndrome hemolítica urêmica, que é responsável, então, pela junção, né, de diarreia sanguinolenta, então seria a toxina produzindo a espoliação das vilosidades intestinais, por isso que vai provocar sangue, gera diarreia pelo desequilíbrio hidroeletrolítico. E, além disso, ela acaba entrando na corrente sanguínea e pode atingir
os rins, os glomérulos, e daí gerar a nefropatia aguda, tá? Então, aí gera a nefropatia aguda e daí gera aí outras características de quem tem uma nefropatia, então a convulsão, coma e até mesmo a morte. Ela também está relacionada com a doença chamada púrpura trombocitopênica trombótica, ou seja, a formação de trombos, de pequenos trombos na corrente sanguínea, tá? Aí acompanhada de febre e alterações do sistema nervoso central. E o que é perigoso é que, dependendo de onde esses trombos se instalarem, é que vai ser a problemática. Então, se eles se instalarem no sistema nervoso central, pode provocar alterações e até um AVC. Esses trombos podem estar presentes no coração, presentes nos rins. Então, quer dizer, essa presença dos trombos dificulta a passagem do sangue e comprometer esse órgão-alvo, o qual a gente está falando. Então, é a mais perigosa de todas, inclusive por conta aí de ser uma toxina bem patogênica propriamente dita. Diante de tudo que vocês viram, então, como é que nós conseguimos prevenir a contaminação pela Escherichia coli, portanto? Né? Então, nós sabemos algumas características dela, né? Então, em relação a sua sensibilidade a temperaturas mais altas, a presença de substâncias cloradas. Então, a principal prevenção se dá realmente pela aplicação do que a gente chama de boas práticas de fabricação, que nela, né, nessas boas práticas, estão inclusas a questão da lavagem das mãos, a higiene do homem. Então, criar esse hábito e treinar os funcionários que toda vez que for ao banheiro, a importância de se lavar as mãos, a importância de lavar as mãos a cada mudança de atividade, evitar o que a gente chama de contaminação cruzada. Então, numa mesma bancada, ter alimentos que sejam crus e alimentos cozidos e até troca de utensílios, e entre a manipulação também lavar as mãos. Então, quando você manipula um alimento cozido, quando o alimento cru vai manipular um cozido, então é importante a lavagem das mãos. A importância de se usar o hipoclorito, que a gente também vai comentar, inclusive a gente vai ter uma aula prática sobre isso. Então, o controle de tempo, temperatura, então tudo isso a gente vai falar um pouquinho nas boas práticas, e isso é importante aí para vocês, para a gente comentar a respeito dessa prevenção da Escherichia coli, tá bom? Então, essa é a forma de se prevenir a bactéria. Eu montei o slide aqui à parte para falar para vocês um pouquinho, que eu havia esquecido de falar um pouquinho sobre a enterotoxigênica, que ela é também conhecida como diarreia dos viajantes. Então, por que diarreia dos viajantes? Então, volta e meia a gente escuta, os europeus, um grupo de europeus veio para o Brasil e voltou e passou mal, os americanos, ou então esses próprios americanos ou europeus foram para um país subdesenvolvido que não tem as condições de saneamento adequado, né? Por que diarreia do viajante? Porque esses né, então, os americanos, europeus, de maneira geral, como eles não têm muito contato com a bactéria, eles têm a presença no intestino, mas em grandes doses não. Então, eles acabam vindo para essas regiões onde é mais subdesenvolvida, onde o sistema de esgoto, né, de tratamento de esgoto não é totalmente efetivo, eficaz, e aí eles acabam passando mal. Então, inclusive a gente que mora em São Paulo, se for visitar outras localidades do país também, né? Então, como a gente não tem muito contato com não essa falta de higiene, né, mas com essa quantidade de Escherichia coli presente em águas, na água, enfim, né, ou nos alimentos, então a gente acaba passando mal, principalmente quando vai fazer viagens nesses países que são subdesenvolvidos, né? Então, seria a dose infectante para essa população, ela é bem menor do que para os próprios indivíduos que já estão morando, que já estão adaptados aí a uma quantidade de Escherichia coli maior. Tá bom? Então, era isso que eu queria comentar, que eu havia esquecido. Eu falei, deixa eu montar um slide anterior, tá bom? Um slide posterior.
Então, até mais. A gente vai falar então sobre a salmonela agora dando sequência aí à aula de agentes etiológicos. Até daqui a pouco.